Passar a palavra para Lucy Buff, da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e do Núcleo de Estudos da Violência. Será que está funcionando? Está funcionando. Tá? Tá. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do NEV para participar dessa conferência, em especial ao professor Paulo Sérgio Pinheiro, a professora Glenda. Uma conferência que venha contribuir para o debate, para a discussão do tema tão relevante como a verdade e a justiça após o regime repressivo da ditadura. Cumprimento os integrantes da mesa, a professora Hermínia, o professor Edson, que ocupa uma posição bastante sensível, dúplice, de estar ligado a uma família vítima e também ser um construtor da reflexão sobre a justiça e a verdade e as soluções para encaminhar efetivamente essas questões. Agradeço à professora Flávia também pelo testemunho bastante pessoal, bastante autêntico sobre o perdão, que ela bem focalizou. Eu aproveito para lembrar e também para cumprimentar o NEV pelos 20 anos do aniversário e lembrar o ciclo de cinema co-realizado pelo NEV como preparação dessa conferência, e organizado pelo NEV, pilotado pela Roberta Astolfi e sua equipe, que estão de parabéns, e que reuniu e selecionou filmes sobre muitos dos aspectos que foram debatidos nessa conferência, que agora, nessa altura, eu, sendo a última fala, já posso dizer que, com tanto êxito, foi feita essa conferência, e esses filmes, em especial o filme sobre a equipe argentina de antropologia forense, mencionada aqui, e filmes 2 inéditos, cedidos pelo Goethe, sobre a Stasi e sobre a abertura dos arquivos da ex-Alemanha Oriental, que não teve uma comissão de verdade, mas teve e assegurou um acesso integral às informações. Então, a verdade, perdão e reconciliação é a proposta dessa mesa, discutir como e se a verdade pode contribuir para que as vítimas e seus familiares considerem a possibilidade de perdão para a reconciliação entre as partes envolvidas no conflito e, dessa forma, evitar a repetição de ciclos de violência, como tem sido acentuado aqui nas últimas falas. Normalmente, é muito difícil falar sobre o perdão, que é um tema delicadíssimo. É um tema de fronteiras que faz, então, limites com o religioso, com o teológico, com o jurídico, com o ético e o histórico e outros tantos saberes. Se é difícil falar sobre o perdão, que é uma tarefa árdua, e porque ela implica em mal-entendidos, em sérias tensões e resistências que atingem não só quem fala sobre o perdão, mas o outro, cuja presença nesse tema é impossível ignorar. Entra-se num território minado de sofrimentos, de perdas, da subjetividade, de enigmas, como vimos aqui com a professora Flávia. Um espaço de liberdade, no qual, em princípio, só aquele que sofreu o mal pode avaliar, e, enfrentando os infinitos dilemas do perdão, decidir sobre o perdoar, se ainda estiver vivo. Não seria excessivo, nesse sentido, pedir sempre uma espécie de perdão ao falar do perdão, como bem lembra o filósofo Jacques Derrida, que se dedicou à reflexão desse assunto, homenageando, então, agora aqui, com respeito e consideração,
vítimas, familiares, amigos, atingidos pelo arbítrio e abusos da ditadura brasileira, mortos, desaparecidos, torturados, presos, exilados, desenraizados, prejudicados. Lembrando ainda que todo o corpo social foi atingido e maltratado, de uma maneira ou de outra, pela violência e injustiça praticadas em nome do Estado. E nem podemos ainda avaliar o quanto isto tudo impregna na nossa convivência social. E este é precisamente o caráter insidioso próprio destes regimes e que muitas vezes passam desapercebidos. Laços sociais foram rompidos, a confiança foi abalada, deixando graves sequelas e prejuízos de toda a sorte, frutos das violações cometidas, tais como a reprodução de padrões e instrumentos de violência, e aqui, nessa mesma universidade onde nós estamos, um desfalque de professores afastados, sacrificados, com reflexos por gerações, perda de alunos, enfim, buracos. Se falar sobre o perdão, como eu disse, já é difícil, falar então sobre o perdão no Brasil, mesmo na vigência de um regime democrático em andamento, é sempre mais difícil e comporta muitos riscos ainda. Nesta medida, e talvez por isso mesmo, se mostre mais necessário falar. E o perdão pode ser um bom vetor de reflexão, pois ele desacomoda, provoca deslocamentos e inquietações, e do seu lugar privilegiado de fronteira se pode avistar novas paisagens. A dificuldade de falar aumenta aqui, por quê? Porque a justiça ainda não se fez. Não a justiça total, com que se sonha, a de cada um, uma justiça inteiramente justa, uma justiça integralmente singular, que reabriria sem cessar as promessas feitas de uma sociedade feliz e de uma cidade feliz, mas onde existe uma urgência que se situa na temporalidade do acerto da dívida pela infração à lei, no plano da imputabilidade e responsabilidade, no patamar da acusação penal e da verdade judiciária. No trágico das ações de nossas histórias, existem ainda desaparecidos, 145 de acordo com as memórias reveladas agora na TV. Mortos e desaparecidos insepultos por seus familiares, como nós vimos com a intensidade sóbria e comovente revelada pela senhora Laura Petit, pelo depoimento emocionado da Suzana Lisboa, da professora Flávia e da família Fiel. Mortos insepultos sem os ritos necessários que separam os mortos dos vivos, fruto da atuação de um Estado creonte que, na prática, inviabilizou esses ritos e o direito ao luto. Apenas o discurso trágico pode mostrar a tenacidade e a persistência das falas e ações daqueles que, seguindo o cortejo de Antígona, lutam por um direito natural, imemorial, de identificar e dar sepultura aos seus mortos. É mais difícil falar do tema no Brasil porque não foram nomeados, censurados, punidos, destituídos de suas funções e cargos muitos infratores. Quem matou? Quem torturou? Quem prendeu arbitrariamente? Quem executou? Há perguntas a serem respondidas. Numa espécie de autotutela incompatível com o Estado de Direito, as próprias famílias das vítimas, suas organizações, têm há bem pouco tempo, no Brasil, pacientemente cavado para desenterrar a verdade, pelos meandros e brechas da legislação, pelos corredores administrativos, sujeitos a todos os entraves, sem uma via rápida, sem juízos e juizados especiais, sem prerrogativas. Tem cavado com as próprias mãos para sepultar seus mortos, ou para simplesmente poder fazer, como a mãe sul-africana, após anos de procura, jogar flores no Rio da Morte, onde foi lançado o corpo de seu filho, de 21 anos, morto pelas forças policiais do apartheid, após ter sido queimado vivo dentro de pneus, por tentar responsabilizar policiais
que tentaram envenená-lo com tálio. Esse quadro faz compreender a poderosa intuição e afirmativa do filósofo Jacques Derrida, que soa, em princípio, paradoxal, de que o perdão se dirige ao imperdoável, ou não é, que a única coisa que se teria de perdoar é o imperdoável. E diante deste imperdoável, que se coloca, então, a prova central do perdão. Existiria uma força para perdoar esse imperdoável, que seria, afinal de contas, a única coisa a ser perdoada? A ocasião para o perdão, que é sempre excepcional, excepcionalíssimo é o perdão, se dá, assim, num cenário de perdas, de figuras de negatividade. Essas figuras tomam a forma do inextrincável, do passado, do que não se pode deslindar, do emaranhado, do irreconciliável, das diferenças insolúveis, do irreparável, do mal feito aos outros que já aconteceu, da irreversibilidade dos efeitos dos atos injustos praticados. O muito alto do perdão e a profundidade da culpa faz pensar nas travessias de abismos assustadores em que as dissimetrias e desproporções são um tormento constante nesse campo. Travessias e questões que não escaparam ao filósofo Paul Ricoeur, também engajado na luta antitotalitária, prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra por muitos anos, e para o qual a experiência da guerra é uma experiência fundamental. Então, esse filósofo, na sua obra Memória, História e Esquecimento, nos ensina que o perdão é difícil. Difícil de conceder, difícil de receber, difícil de pedir, mas também de conceber. Tais são as suas infinitas portas. Como ele diz, nem fácil e nem impossível. Ele coloca o perdão na perspectiva do dom ou da dádiva, partindo da analogia que na maioria das línguas europeias existe, em que perdoar é composto de dar, como pardonner, perdonar. O perdão como excesso de dom, então, escaparia da exatidão contábil da culpa e do castigo. Ele seria uma exceção da contabilidade da dívida e da justiça, que proporciona o castigo à culpa segundo o princípio da retribuição. Perdoa-se uma falta para saldar, como se diz, completamente a conta. Há sempre uma desproporção, como apontou a professora Flávia, entre o que haveria de ser saldado, a dívida das vítimas, dos mortos, a dívida infinita e as possibilidades humanas e os mecanismos do direito. É um sonho pensar que se possa um dia saldar todas as dívidas da história e da história de cada um, mas é da natureza do perdão descarregar o passado, tentar liberar a dívida e a culpa que aprisionam. Além disso, no caso do perdão, ele deve ser sempre pessoal, circunscrito à relação entre vítima e ofensor, segundo Ricoeur, e este é um dos elementos de seu próprio enigma. Essa problemática toda do perdão foi confrontada por vários pensadores do século passado no quadro das catástrofes e crimes contra a humanidade da Segunda Guerra, que foram considerados acontecimentos da ordem do irrepresentável, como o Holocausto, e que presentificaram o mal em todas as dimensões da nossa vida, e que fizeram repensar o ético, político, jurídico na proteção e na defesa dos direitos humanos. Novos mecanismos, como foi colocado aqui exaustivamente, na ordem internacional para a proteção dos cidadãos contra aquilo que fazem do Estado, aqueles cidadãos, contra o que fazem do Estado um Estado assassino. Parâmetros de pactos e convenções a serem observados na proteção desses direitos e que bloqueiam subterfúgios, como expôs a professora Cláudia, das leis de anistia nacional que
possam invalidar essas obrigações legais assumidas pelos países, assumidas pelo Brasil e outros da América Latina. Então, por que falar agora de perdão, essa reconhecida capacidade humana que tem uma dimensão pública no espaço da política, como mostrou bem Hannah Arendt, hoje aqui nessa conferência do Direito à Verdade? Afinal, a voz dita corrente é a de que a lei da anistia de 79, tudo teria sido perdoado com ela, tudo já foi esquecido, tudo foi deixado barato. Não há sentido em reabrir este assunto ou, nessa altura, cutucar velhas feridas. A mais alta corte de justiça do país, o Supremo, está examinando a interpretação dessa lei, um assunto técnico-jurídico. Precisamente diante desse entendimento dito generalizado, que é muito suspeito, dar por sabido ou dar por achado que esse é o entendimento de todos, surge uma exigência ética de retomar, de dizer muito mais o que é incompatível com a justa ideia de perdão, ou da via do perdão, ou do seu espírito. Hoje se fala, então, aqui para resistir à ideia empregada pelos próprios interessados, que dão essa versão de que tudo foi perdoado e esquecido, e por uma acomodação natural da sociedade, que na maioria das vezes está desinformada do que aconteceu. Se fala aqui para esclarecer a distorção de que a anistia não é esquecimento e de que o perdão já foi tacitamente dado no decorrer do tempo e de que existe uma espécie de presunção de perdão concedido pela sociedade. Se fala aqui hoje sobre perdão para perceber o quanto há de excesso, como bem apontou a professora Flávia, que permanece fora da equação simplesmente jurídica, que é irrenunciável, mas que possui muitas ambiguidades. Então, se fala aqui para aproximar-se de numa outra perspectiva, diante daquilo que irreversivelmente aconteceu e do que isso significa na vida de uma pessoa e de um povo, ou seja, aproximar-se do excesso do irreparável. Se fala aqui para perseverar na aposta do discurso, na palavra que substitui a violência. E, nesse sentido, o perdão preserva a pluralidade de discursos e de saberes. E preserva esse discurso não só racional, do entendimento, o discurso, mas ele deixa e respeita essa diversidade de linguagens, não só a linguagem calculadora, mas todas as outras linguagens, como a linguagem profética e teológica também. Se fala aqui para se aproximar da importância das relações simbólicas e de suas irradiações nos estados de paz, como o processo de reparação simbólica que pode encerrar uma comissão de verdade, ou outro processo de esclarecimento, onde o mais importante, a exemplo da troca cerimonial, não é a coisa trocada, mas a relação que se estabelece entre as partes, o reconhecimento, e essa pode ser uma categoria-chave no encaminhamento da questão da verdade e da reconciliação. A professora está me avisando que temos pouco tempo para encerrar, eu vou pular algumas coisas aqui, onde eu mostrava que o perdão está todo dia nos jornais, há um fenômeno de urgência da memória e um fenômeno de publicização do perdão, mostrado muito bem pelo filósofo Jacques Derrida. Então, ainda mais, eu vou agregar que hoje é preciso se falar no perdão, como o Edson já registrou, que o perdão é uma via incompatível com o esquecimento leviano, de apagamento dos rastros, dos traços, dos acontecimentos, como os dos arquivos, a prova documental, a prova testemunhal. A problemática do perdão, como já foi colocado, envolve a da culpabilidade e da reconciliação com o passado. O perdão constitui, assim, o horizonte comum da memória, da história e do esquecimento. Os seus efeitos se entrelaçam com todas as operações da memória nesses três campos, a ponto de
o filósofo Ricoeur colocar a pergunta, que não parece tão displicente assim. O que acontece com a memória, a história e o esquecimento quando tocados pelo espírito do perdão? Então, eu vou apontar apenas a questão da confusão entre anistia e esquecimento, e falar da necessidade das políticas de justa memória, não é? E utilizando a lição de Paul Ricoeur, que eu cito. O preço a pagar pelo apagamento das ações lesivas cometidas pelo não saber, pelo fingir não saber, é pesado. Todas as más ações do esquecimento estão contidas nessa pretensão inacreditável de apagar os traços das discórdias públicas. Nesse sentido, diz ele, a anistia é o contrário do perdão, que requer memória, não interfere com a ordem da justiça e, por si só, não exime o culpado de ser julgado. Para perdoar, é preciso saber o que aconteceu, nomear crime ofensor. Só se pode perdoar o que não foi esquecido. O perdão tem vínculo com a verdade, seja judiciária ou extrajudiciária, como aquela apurada pelas comissões de verdade, uma tentativa de trabalho coletivo que, através da narrativa, trazer à memória a linguagem e a possibilidade da história ser contada de outra maneira, do ponto de vista do outro, dos testemunhos, e cada vez têm sido mais utilizadas. Então, a verdade passa por um reconhecimento do que se passou. O perdão, ou a sua via, envolve a ressignificação não só do passado, mas do presente e do futuro. Ele põe em proximidade, numa zona de incandescência, a indignação, a maldade, o horror, a violência, o trauma, o pecado, mas também a inocência, a generosidade, o reconhecimento, o dom. Ele propicia uma forma de pensar, de agir, sentir, diferente da usual, inserindo em seu itinerário e espírito outras lógicas, como a lógica do excesso da abundância, outras categorias, e estimula uma cultura de responsabilidade. A questão maior neste campo, como adiantou a professora Flávia, não é perdoar, mas pedir perdão. No entanto, o perdão não é exigível e aquele que pede pode enfrentar uma recusa. Sempre envolto numa espécie de mistério, como ela disse, o segredo entre aquele militar e aqueles encontros em que ela conversou, que testa a medida humana, e ele implica num saber confessado, numa renúncia à totalidade do se saber, num inacabamento, e convoca outros saberes. A sua investigação pode ensejar, no entanto, um espaço de aprendizagem, de exercícios e experiências de si como o outro e do outro, que podem ser transformadoras. Talvez seja importante, então, superar resistências, inclusive de ser a experiência do perdão indizível, para contrapor a experiência renovadora do perdão e seu processo, tornando-a tão comunicativa e contagiosa quanto a violência e a vingança conseguem ser. Buscar algo que vá além da espessura do mal, do sofrimento que sempre o antecedem e que leve a novas promessas, a uma vida melhor. Parafraseando o título do filme O Cavaleiro Negro, filme exibido na 4ª Mostra de Cinema dos Direitos Humanos, agora em outubro, sobre a atuação humanitária de preservação da vida e dos direitos, com todos os riscos, do embaixador sueco por ocasião da queda de Allende, e que mereceu esse filme o aplauso espontâneo e de pé de todo o público presente, eu diria que são muitos os cavaleiros negros que rondaram e rondam esta conferência. E muitos deles vejo surgir nas novas gerações. Muito obrigada.